O que será que distingue uma pessoa que consegue fazer e daquele que simplesmente não sai do lugar? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Para você que está chegando agora no canal, eu sou Ivânia Rodrigues, sou psicóloga clínica e organizacional, mentora de psicólogos e terapeutas. E eu quero convidar você para se inscrever no meu canal, se você ainda não é inscrito, para que você não perca nenhum conteúdo. Bom, nós vamos falar nesse vídeo como nós podemos criar um ciclo favorável para que sejamos disciplinados. Ser disciplinado é algo que todos nós almejamos, mas poucas pessoas conseguem. E a gente sabe que, até mesmo que intuitivamente, que disciplina tem tudo a ver com o fazer e precisa ser feito repetidamente. Então, a gente tem uma ideia de que a pessoa ela vai conseguir ter bons resultados, de que simplesmente fazendo ela consegue atingir. Mas você já reparou que não adianta muito você ficar se obrigando a fazer aquilo que você tem que fazer e pronto? Não adianta você se cobrar, por isso, magicamente, você vai começar a ser aquela pessoa que faz e acontece. Por isso que nós precisamos criar um ciclo favorável para que esse comportamento ele se desenvolva na nossa vida e que nós consigamos ser uma pessoa mais disciplinada. Então, você precisa sim criar um ciclo favorável para que esse comportamento se desenvolva na sua vida. E você sabe qual é o aspecto mais importante neste quesito? Vai ser a emoção. A gente parte da premissa de que o bem-estar provoca mais bem-estar. O contrário também é verdadeiro. Mal-estar provoca mais mal-estar. Então, pensa bem, quando você se cobra a fazer algo, então você pode perceber, você não quer fazer aquilo, você gera dentro de você um ciclo negativo. Você se sente sufocado, você se sente desconfortável, você se critica. E isso diminui a sua propensão para você fazer, para você agir. E parece que isso vai virando aquela tal de bola de neve, porque afinal de contas, isso diminui a nossa motivação, diminui a tendência e a propensão para de fato a gente agir. Bom, eu trago aqui a citação de um livro do Nuno Cobra, A Semente da Vitória. O Nuno Cobra, ele foi um super preparador físico, inclusive até de personalidades famosas, como o próprio Ayrton Senna e outras personalidades aí do mundo artístico, para desenvolver dentro dessa metodologia dele, que era desenvolver atletas para alta performance, para ter disciplina. E na frase deste livro do Nuno Cobra, ele diz assim, que você deve fazer o quê com a emoção? Ela deve ser duramente trabalhada por um tempo e não adianta dizer eu vou vencer. O desenvolvimento do corpo emocional, ele vai vir por meio de um esforço contínuo e depois de muito trabalho. Então, aqui está dizendo a importância que ele dava para esse corpo emocional que nós precisamos desenvolver. E nesse sentido, tem um outro aspecto, que é a debilidade emocional. Ela dificulta o nosso fazer. Essa debilidade emocional e que você não tem esse aspecto emocional fortalecido, dificilmente você vai conseguir fazer aquilo que tem que ser feito e entrar em ação. Então, para a gente entender bem essa analogia do Nuno Cobra falando sobre a emoção e da debilidade emocional, imagine que você quer correr uma maratona. E aí o que acontece? Só que você está com as duas pernas quebradas. Fica praticamente impossível você colocar em ação se esse aspecto tem uma debilidade aí. Então, tudo envolve uma preparação mental, física e emocional. As nossas emoções, elas estão intimamente relacionadas com essa forma de pensar e de agir. Por isso, a preparação primeiro da nossa mente, do nosso estado mental, através do conhecimento, através da autoobservação, para a gente poder entender como estamos funcionando. E podemos, assim, trabalhar primeiro esses aspectos para que a gente consiga, então, obter resultado do nosso comportamento em ações. Trabalhar todas as nossas debilidades emocionais.
Então, uma pergunta que você poderia fazer no sentido de se autoconhecer é assim: qual tem sido o seu ciclo mental e emocional, em termos de o quanto você pode acreditar na sua palavra? Ou seja, quais são as emoções, os pensamentos associados com esse tópico? Você consegue acreditar em você? Ou seja, todas aquelas coisas que você quer entrar em ação, que você quer executar, que você se propõe a fazer. Quais são as emoções associadas? Você sente ansiedade e tende a procrastinar? Qual é o pensamento que vem, então, na sua cabeça? Você sabe se já existe uma credibilidade em relação a tudo isso? O que que você pensa sobre isso? Bom, feita essa análise, e sim, nós vamos falar dos pontos a serem ajustados, retomando aqui a ideia lá do Nuno Cobra de que a emoção precisa ser duramente trabalhada. Então, a primeira ideia é de que a gente crie, então, um estado mental a partir de uma organização. Tudo começa com uma organização. Analise esse ponto na sua vida. Se você não tem essa organização para favorecer as coisas, para elas saírem, as suas propostas acontecerem, então precisa sim de um planejamento e de uma organização. Isso vai ser o começo de tudo. É também importante você entender que se você não está fazendo nada em algum aspecto, você precisa começar aos poucos, porque se você começar do tudo, esse passo ele é muito grande e a tendência que vai existir é de você quebrar, desanimar, de você não conseguir. Então, se você não consegue fazer esse trabalho pensando muito grande, é importante você visar favorecer um ciclo começando aos poucos. O grande trabalho que a gente precisa fazer, ele está associado com a autoeficácia. Está super relacionado com esse passo que eu acabei de falar, que é começar com as coisas pequenas, os pequenos passos. A coisa mais importante que a gente precisa fazer é construir uma sensação de capacidade de que aquilo sim é possível e que eu posso conciliar a minha palavra, de que a minha palavra tem credibilidade. E para isso eu preciso me propor a fazer algo. Então, por isso, pequenos passos vão ajudar a gente a construir isso, sabe como se fosse assim, tijolinho por tijolinho? E aí logo você vai perceber que você pode e é capaz de construir algo. Isso não tem nada a ver com aquelas afirmações positivas de que, eu consigo, eu sou vencedor, tá? De fato, sim, construir uma credibilidade. Eu faço hoje, eu faço amanhã, eu faço depois, e assim a gente vai construindo. Então, um outro aspecto também é o esforço inteligente, ou seja, dependendo de qual é o seu objetivo, no caso lá do Nuno Cobra, que era preparar pessoas para se desenvolver em termos de alta performance no esporte ou algo assim, é, nesse caso, ele é um especialista e aquelas pessoas têm o feedback. E quando você não tem o feedback de um especialista, você pode acabar se tornando muito bom em algo que não está certo, em algo que precisa de ajustes. Então, é como se fosse assim. Para a gente derrubar uma máxima que foi sustentada há muito tempo, de que a regra das 10.000 horas, essa máxima diz assim, que se você fizer, praticar alguma coisa durante 10.000 horas, que você ficaria excepcional naquela coisa, que você se tornaria um expert naquela modalidade. Então, se você tivesse praticado. Mas aí, isso ao longo do tempo foi quebrado como uma meia-verdade. Por quê? Se você não tem um feedback coerente, ou seja, eu estou praticando atirar bola ou dar uma tacada de golfe, mas se eu não tiver feedback de um especialista, eu posso estar praticando muitas vezes algo que precisa de ajustes. Eu posso estar fazendo movimentos errados. Então, presta atenção. O potencial de ganho, ele fica diminuído quando você não tem feedback de um especialista. Por exemplo, você quer atingir o emagrecimento, você precisa de uma atividade física, você precisa de alguém te orientando, você precisa de uma reeducação alimentar e você precisa de um especialista te orientando, assim como em todas as outras áreas. Então, você pode até ter algum ganho, tá? Mas sem o feedback,
você não vai se tornar um expert, mesmo se você fizer muitas vezes. Então, nós podemos, assim, avaliar de que, ao longo do processo, quando nós fazemos repetidamente aquela coisa com feedback, com especialista, com ajustes, é muito possível você sim se tornar uma pessoa disciplinada e desenvolver as suas capacidades. Então, o mais importante desse vídeo é que a proposta de você criar ciclos favoráveis para você ser disciplinado e desenvolver o senso de capacidade por qualquer aspecto da vida que você queira fazer. Isso envolve persistência, paciência, feedback, treino. Então, se você tinha algum pensamento de ser indisciplinado, de que você não é capaz, eu tenho certeza que a partir desse passo a passo que foi colocado aqui, você pode sim desenvolver essa capacidade. A organização vai ser muito importante, o passo a passo, começando por coisas pequenas, e a emoção deve ser duramente trabalhada, como nós vimos aqui. E agora, se você gostou desse conteúdo, se você gostou desse vídeo, eu peço que você compartilhe. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E eu te espero no próximo vídeo. Deixa um comentário aqui no que é que você tem mais dificuldade em ser disciplinado. Eu quero saber. Super beijo!